Congrega Brasil. Nós pregamos a Cristo. Glória a Deus. Posso clamar. Quando a gente tem certeza que tem quem nos ouça e não nos escuta apenas para ser simpático às nossas aflições, mas que é capaz, mais do que isso, é capaz de fato de nos socorrer, então a gente pode clamar de verdade, né? Sabendo que Ele nos ajuda de fato. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu quero te pedir para que você abra a palavra do Senhor junto comigo nessa noite. No Evangelho segundo escreveu Lucas. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 11 ao verso 17. Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 11 ao 17. Você está em casa, está com a sua Bíblia, pode acessá-la, ou como forma de livro, ou no seu computador, ou no seu tablet, no seu celular, não importa. Se você não tem condição de ler de alguma maneira, então você ao menos acompanhe atentamente a leitura do texto da palavra do Senhor dessa noite. Lucas 7, do verso 11 ao verso 17. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía ao enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Amém. Ao lermos esta passagem, assim como a gente pode ler qualquer passagem dos evangelhos, em qualquer lugar que você possa abrir a sua Bíblia dos evangelhos, o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas ou de João, você vai encontrar algo que é absolutamente normal no dia a dia de Jesus. Em qualquer lugar que você abra dos evangelhos, você vai encontrar Jesus ou curando alguém, ou libertando um cativo de demônios, ou fazendo algum ato sobrenatural, né? Andando sobre as águas, por exemplo, multiplicando pães,
por exemplo, e outros, e outros, e outros. Ou Jesus cercado de uma multidão ouvindo a sua palavra, ouvindo o seu ensino, que era maravilhoso. E portanto, quando você abre um texto como esse de Lucas 7, do verso 11 ao verso 17, nada de atípico você vai encontrar aqui na realidade. Parece ser um dia comum na vida de Jesus como outro qualquer. O que para nós seria algo extremamente maravilhoso, sobrenatural, para Jesus, algo que acontecia comum todos os dias. Ele estava sempre curando alguém, libertando alguém, fazendo algum sinal ou alguma maravilha. Esse, obviamente, o filho da viúva de Naim, não era o primeiro e nem seria o último que Jesus ressuscitaria. Esse milagre, essa maravilha, esse sobrenatural acontecendo aqui não seria o primeiro nem o último. Parece que, a grosso modo, e me perdoe a forma até mais popular que eu vou falar agora, parece que Jesus se levantava e ficava perguntando logo nas primeiras horas da manhã: que milagre que eu vou fazer hoje? O que é que eu vou fazer hoje, né? Então parece que Jesus já acordava e já ficava imaginando qual seria o ato miraculoso, potentoso, sobrenatural que ele iria fazer naquele dia, porque certamente um milagre, um ato sobrenatural, um morto ser ressuscitado, um surdo ouvir, um aleijado andar, um paralítico começar a caminhar, um mudo começar a falar, um cego começar a ver, pão começar a se multiplicar, peixe começar a se multiplicar, andar sobre as águas. Parecia que era algo absolutamente normal, típico de uma vida diária de Jesus. Então o que você vai encontrar aqui não é algo que é diferente de que qualquer outra passagem que você possa abrir no Evangelho, porque sobeja milagres, sobeja maravilhas, sobeja as intervenções sobrenaturais, miraculosas de Jesus. Mas há algo nesse texto, para além do milagre já comum no dia a dia de Jesus, há algo nesse texto, para além do sobrenatural já comum no cotidiano de Jesus, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês nesse momento. Lucas, não sei se de forma intencional ou não dá para descobrir aqui a partir da leitura do texto, mas se não era intencional, de qualquer forma é algo que salta aos nossos olhos. Lucas, ao fazer a narrativa deste milagre da ressurreição que acontece na cidade de Naim, a poucos quilômetros da cidade de Cafarnaum, onde Jesus costumava ministrar seus milagres, seus ensinos, enfim. No entanto, há uma coisa que há um detalhe aqui, que se nós notarmos, que se nós olharmos, nós vamos perceber algo que é algo que nos chama a atenção. No verso 11, no final do verso 11, quando nos diz que no dia seguinte, que Jesus se dirigiu a uma cidade chamada Naim, Lucas destaca dizendo: iam com ele os seus discípulos,
e uma numerosa multidão. No verso 12, no final do verso 12, você vai encontrar outro destaque aqui. No início do verso 12 diz: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Então o que você tem aqui? Duas multidões. Dois grandes grupos de pessoas. Uma que está seguindo a Jesus. A outra que não segue a Jesus. Está seguindo a pobre, desolada, chorosa mulher que já havia perdido o seu marido e agora estava também se despedindo do seu filho, seu único filho. Você pode imaginar o desespero? Você pode aquilatar, avaliar o tamanho do desgosto, da angústia, das dúvidas, e que não estava apenas no coração daquela mulher, mas também como uma forma de solidariedade. Aquela multidão que a seguia, de alguma maneira estava também compartilhando com ela. Mas é interessante quando nós fazemos este comparativo, quando a gente estabelece, quando a gente coloca quase como que espelhado, como um reflexo espelhado dessas duas multidões, e que de alguma maneira somos levados a tipificar as duas grandes multidões que ainda existem hoje. Há pessoas que, há pensadores que vão dividir o mundo, a raça humana, a humanidade, os homens, pela cor. Os brancos, os negros, os pardos, os amarelos. Há os que vão dividir o mundo, vão dividir a humanidade pela grupos geopolíticos, os europeus, os asiáticos, os orientais, sul-americanos, os americanos, africanos. Há aqueles que vão tentar dividir a humanidade por sua posição econômica. Os milionários, os ricos, os de classe média, os pobres, os miseráveis. Há aqueles que vão dividir a humanidade pela sua conteúdo cultural ou intelectual. Os de curso superior, os educados, os indoutos, os analfabetos. Enfim, há tantas formas e por tantos meios, por tantos padrões, paradigmas, que se pode dividir a humanidade dependendo da perspectiva que se tenha, seja econômica, seja sociológica, seja antropológica, seja social. Mas eu quero chamar a atenção de vocês nessa noite. Eu quero chamar a sua atenção que está nos ouvindo, nos assistindo, que da perspectiva da eternidade só existe dois grupos. Da perspectiva da vida eterna só existe dois grupos. Da perspectiva espiritual só existe dois grupos: os que seguem a Jesus e os que não seguem a Jesus.
E nesse texto nós temos exatamente as características, algumas características, ou alguns pontos que diferem essas duas multidões. A multidão que segue a Jesus é a multidão que segue a alegria, é a multidão que segue a felicidade, é a multidão que segue a completude. A multidão que segue a Jesus é a multidão daqueles que já encontraram sentido na vida. Você pode dizer amém? A multidão que segue Jesus é a multidão daqueles que sabem que encontraram propósito na sua existência. E que mesmo vivenciando problemas e dificuldades, porque somos seres comuns, no entanto, a alegria verdadeira, a felicidade verdadeira, a completude verdadeira não pode ser roubada de dentro de nós, porque um rio de água viva começou a fluir de dentro de nós no dia que nós encontramos ao Senhor Jesus. Mas a multidão que não segue Jesus é a multidão do choro, é a multidão da desesperança, é a multidão do medo, da angústia. É aquela multidão, gente, que vocês conhecem muito bem, porque vocês já fizeram parte, eu também já fiz parte, que por uma noite ou alguns dias vai para alguma festa, vai para algum entretenimento, na tentativa de mascarar, esquecer a infelicidade inerente que habitava em cada um de nós. E sim, nós tínhamos um momento de sorriso, e sim, nós tínhamos um momento de gargalhada, e sim, nós tínhamos um pequeno momento de satisfação, mas para logo voltar a angústia. Assim que terminava a festa, assim que terminava a alegria, assim que terminava o futebol, assim que terminava o entretenimento, de novo batia a bad. Era ou não era? De novo batia a deprê, de novo batia a angústia, porque também nós fazíamos parte da multidão que seguia o choro, da multidão que seguia o desespero. Mas no dia que nós encontramos o mestre da Galileia, ele mudou tudo na nossa vida. Aleluia. Ele mudou tudo em nós. Ele transformou a nossa vida. Hoje quem tem Jesus, como diz aquele hino, gosta de cantar, vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque a alegria que Ele derrama aos nossos corações não é uma alegria passageira. A paz que Ele ministra a nós não é a paz que o mundo dá. O mundo não pode dar essa paz permanente, verdadeira, mas Ele pode. O mundo não pode dar essa felicidade verdadeira, essa felicidade essencial, mas Ele pode. Porque é aquela alegria de sabermos que nós temos a certeza de vida eterna, meus amados irmãos. Então o mundo está dividido entre a multidão que segue o choro e a multidão que segue a felicidade, a alegria. O mundo está dividido entre a multidão que segue a vida e a multidão que segue a morte. Quem segue Jesus segue a vida. Quem segue Jesus tem vida plena, vida completa, vida verdadeira, vida total.
Ele mesmo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida de verdade, não uma vida meramente biológica, física, não uma vida meramente existencial, filosófica, não uma vida meramente emocional, mas a vida espiritual, vida verdadeira, vida que só encontra sentido quando o nosso ser, a nossa alma, volta a se reconectar com o Criador, e só Ele pode fazer isso. Só Cristo pode reconectar uma vida que não tem sentido, uma vida vazia, com uma vida plena, que é a vida de Deus. Porque se Jesus é a ponte para a verdadeira vida, Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Lembra daquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana? Ela que todos os dias ia ao poço de Jacó para tirar água e beber, a fim de matar a sua sede. Mas Jesus discerniu que a sede daquela mulher era mais do que de água física. E Jesus olha para aquela mulher naquela conversa maravilhosa, aquele diálogo maravilhoso, e diz: olha, mulher, deixa eu te dizer uma coisa. Se você beber dessa água que você está tirando aqui do poço de Jacó, você vai voltar a ter sede. Amanhã você vai vir ter que beber de novo. Amanhã você, depois de amanhã de novo, depois de amanhã de novo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, aleluia, louvado seja o Senhor. Aquele que beber da água da vida, esse nunca mais voltará a ter sede. Jesus não estava falando de uma água física. Jesus não estava falando de uma bebida líquida, natural, normal. Jesus, certa vez, numa grande festa judaica, no último dia da grande festa, ele se levanta e grita para a multidão: quem tem sede, venha a mim e beba. Há pessoas, meus amados irmãos, que não estão seguindo Jesus, e essa multidão que não está seguindo Jesus é a multidão que segue a morte. Uma multidão que morre aos poucos, vai morrendo com um vazio na alma, vai vivendo distante de Deus, vai vivendo distante do Senhor, sem saber que a sua alma tem sede do Deus vivo. Vai morrendo aos poucos, até que por fim, morrendo fisicamente, sem ter encontrado Jesus, passará a vida eterna, sem desfrutar da sua eterna, maravilhosa e consoladora companhia nos céus. Que multidão que você está seguindo? A multidão da vida? A multidão daqueles que já encontraram a vida? Ou você está seguindo a multidão que está indo em direção à morte, acompanhando a morte? E se você encontrar Cristo, e se nessa noite você entregar sua vida a Jesus, abrir o seu coração, o que era morto voltará a viver. Aleluia. Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Por fim, meus amados, a multidão está dividida entre aqueles que seguem distante de Jesus e aqueles que procuram se aproximar de Jesus e procuram aproximar outros também de Jesus. Sabe o que me chama a atenção?
No versículo 14 em diante, nos diz que Jesus, se aproximando do esquife, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Então aquele jovem se sentou, o que estivera morto, e passou a falar. Jesus restituiu a sua mão. E no verso 16, diz que todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Amém, queridos? Acabou a divisão. Agora aquela multidão que estava seguindo a morte, o choro e o desespero, quando Jesus chegou e fez a sua sobrenatural intervenção, as duas multidões se fundiram em uma só. As duas multidões agora começaram a louvar a Deus. As duas multidões agora começaram a engrandecer ao nome do Senhor, a temer ao Senhor e a dar brados de alegria e dizer: hoje se levantou um profeta entre nós, grande profeta se levantou entre nós, e finalmente Deus visitou o seu povo. Aleluia. Aqueles dois povos foram fundidos em um, aqueles dois povos foram unidos em um. Sim, nós temos uma grande multidão, meus amados, uma grande multidão que segue a Jesus, uma multidão que encontrou a vida, encontrou a esperança, encontrou o perdão, encontrou o amor. Mas existem outras multidões que estão fora e nós devemos buscá-las, porque nós queremos que as outras multidões se unam a nós também. Não importa a cor, não importa o tamanho. Por isso que o Evangelho, ele é sobrenatural. Porque o Evangelho não tem barreiras raciais, o Evangelho não tem preconceito, o Evangelho não tem limites políticos, o Evangelho não tem fronteiras sociais, o Evangelho não tem limite geográfico. Aonde houver um perdido, poderá haver também um salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É tanto assim, que lá em Apocalipse, a Bíblia diz que João teve uma visão da eternidade. E quando João olhou na sua visão aberta, atemporal, para a eternidade, o que foi que ele viu diante do trono do Cordeiro? Povos de todas as línguas, de todas as nações, de todas as raças, de todos os dialetos, grandes e pequenos, reis, senhores e servos, todos juntos, glorificando ao Cordeiro que foi morto e reviveu. Digno é o Cordeiro, aleluia. Porque sim, um dia haverá um só rebanho e um só pastor. E que, portanto, grande multidão de perdidos também pode se tornar grande multidão de salvos, unidos, fundidos, essa grande massa que serve e que glorifica ao nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos fazer todo o esforço para isso. Vamos evangelizar, vamos fazer trabalho missionário, vamos expandir os nossos trabalhos sociais, vamos tentar fazer com que toda essa mensagem gravada chegue aos ouvidos de pessoas que precisam de esperança eterna, porque não queremos isso só para nós. A
Bíblia diz que certa vez Jesus olhou e viu a grande multidão e se compadeceu daquela grande multidão, porque era como ovelhas que não tinha pastor. Assim é o nosso coração também. Não nos alegramos com as multidões perdidas, não nos satisfazemos com as multidões desoladas, mas queremos que cada pessoa, cada homem, cada mulher, de qualquer língua, qualquer raça, qualquer povo, qualquer nação, se una a nós, num brado de alegria, de louvor, que brota do coração daqueles que foram salvos pela pessoa do Senhor Jesus. Aleluia. E você, meu irmão, você, meu amigo e minha amiga, você já encontrou a Cristo? Você já decidiu entregar a sua vida para Ele? Você já decidiu fazer parte da grande multidão que segue ao Senhor Jesus? Se não, ao ouvir essa mensagem, quem sabe Deus não está lhe dando a oportunidade para fazer parte da grande massa de salvos na pessoa do Senhor Jesus. Basta confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, e você terá certeza de vida eterna. E Deus alcançará a sua vida e o seu coração, mudará a sua trajetória, em nome de Jesus. Congrega Brasil. Nós pregamos a Cristo.